Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez falando para o nosso canal no YouTube e para a fanpage Pérolas de Ramatiz. Me pediram que eu falasse sobre a importância das cantigas de Umbanda. Vou fazer algumas considerações em cima da nossa vivência. Temos que refletir sobre o fundamento do som. Temos várias tradições religiosas, digamos assim, que têm o fundamento do som como uma relação com Deus ou de união com Deus. As tradições no Oriente falam muito no mantra Om. Temos a meditação ou a yoga no som, que seria Nada Yoga, que também é uma tradição que vem do Oriente, além das principais religiões ter como fundamento os cânticos devocionais, né? E nós sabemos que os cânticos elevam o padrão psíquico, né, individual e coletivo e propiciam a concentração. Muito importante essa palavra, concentração. No momento que há uma uniformidade de pensamentos, através da ocupação do sentido, que é o ouvido, e a partir também da visão do movimento da gira, dos pontos focais, né, as imagens, o altar, isso vai nos conduzindo a uma elevação, né, psíquica e facilita a sustentação de uma egrégora e a sintonia com os guias espirituais e as tradições que têm a amplitude, a abertura para estados alterados superiores de consciência com deidades e divindades, é o mesmo fundamento de sustentação através do som. Então o canto, ele ocupa o sentido, ele ocupa a audição e ele ocupa a fala, porque a curimba, na Umbanda, todos devem cantar juntos, não é só o time de músicos, os ogãs, né, da equipe, da orquestra ritual, vamos dizer assim, os que tocam o atabaque, os que cantam. Então, basicamente, assim, rapidamente, esse seria o fundamento do som. Tem fundamento da sustentação, é importante, né? A questão agora da atualidade, assim, que a gente percebe que cada vez mais se tem menos pontos de raiz. Ponto de raiz é aquele ponto que a entidade manifestou no médium, ele passou através da oralidade o seu ponto, e os pontos compostos, que são letras de pontos compostas sem a interferência do guia espiritual. Eu vou fazer algumas considerações sem querer ser dono da verdade. A gente procura enfatizar os pontos de raiz. Tem muitos pontos de raiz que precisam ser pesquisados, retomados, né? Então a gente procura manter essa tradição de cantar sempre pontos antigos, pontos de raiz, que tem muitos, muitos e muitos. Quem souber pesquisar consegue achar, além da tradição de cada casa que aprendeu com os mais antigos, ao menos deveria ser assim. Tenho uma resistência aos pontos compostos. Eles não são estrofes curtas, rimados, como eram os pontos de raiz, e são os pontos de raiz. Às vezes são composições longas e tenho uma reserva quanto a festivais. Não que eu seja contra, mas no momento que tu vai para uma apresentação, mesmo que não seja uma competição, já mexeu com a vaidade. E o que eu tenho sentido em festivais que eu já participei é a vibração da vaidade preponderando no ambiente. Eu acho que isso não tem nada a ver com canto devocional. Canto devocional não é para apresentação em festivais, no meu modo de ver. Embora sabemos que os festivais acabam, por vezes, divulgando a cultura, a musicalidade de terreiro. Então, estou dando simplesmente uma visão
de acordo com o sacerdócio dentro do terreiro. Na visão de um sacerdote, o canto devocional dentro do terreiro é a sua aplicação. Entendo que fora desse contexto ele perde um pouco o sentido. Não que ele não possa ser cantado em casa, não possa ser cantado em outro ambiente, tá? Mas no meu modo de ver ele perderia o sentido. E a vaidade é corrosiva para a sustentação dessa egrégora, onde aquele que canta coloca sua vibração de vaidade e ele está preocupado com audiência, com fama, com número de likes, de curtidas, quantos seguidores ele tem, se vai ter sucesso, se não for, ele já não está mais no canto devocional, na cantiga de Umbanda. Ele está numa música qualquer, como qualquer outro cantor. Ele não está sendo um sacerdote entronizado no fundamento e na tradição do ponto cantado ou dos cânticos devocionais. Um aspecto que às vezes pode se tornar polêmico, como já me questionaram mais de uma vez, por que nós usamos atabaque se o atabaque tem cor animal? E o cor animal, já que a Umbanda não trabalha com nada que seja animal. Bom, vamos fazer considerações, né? O fato de ter o couro animal não quer dizer que o animal tenha sido sacrificado. Ele pode ter tido uma morte natural, né? Por velhice, por exemplo. Então, não vamos cair no campo da generalização. Nós, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, utilizamos sim o couro animal, que ele já vem preparado, e a gente geralmente adquire eles em floras especializadas e não é aqui do nosso estado. A gente tem comprado de fora, geralmente interior de São Paulo ou tem vindo de Salvador. Esses que vêm de flora, eles não são consagrados, nós consagramos aqui. Então isso foi autorizado porque nenhum outro elemento sintético ele tem a percussão que o couro animal tem. Sendo que é o único elemento de magnetismo animal que nós utilizamos dentro do nosso espaço sagrado. Todas as nossas oferendas e frentes para o orixá não tem nenhum magnetismo animal. Antes de nós preconceituarmos qualquer elemento e rito, a gente tem que ver qual é a intenção por trás daqueles que se utilizam. Porque não adianta eu ter preconceito ao couro do atabaque, eu ter preconceito à feijoada do preto velho, que se utiliza em algumas casas, ou da sacralização animal, e eu ser carnívoro. A maioria que demonstra esse preconceito são carnívoros. Então, primeiro, meu irmão, adote na sua vida aquilo que você pratica para o seu templo interior. Deixe de comer carne. Torne-se vegetariano, como eu deixei. Para mim falar desse assunto, primeiro eu fui tratar do meu templo vivo. Me tornei vegetariano já há 20 anos que eu não como carne vermelha e de alguns anos para cá deixei de comer, inclusive peixe que eu comia uma vez por semana, deixei de comer. Estou muito bem, muito tranquilo, respeito todos os que são carnívoros. Na nossa casa não é pré-requisito, não exclui nenhum médium que seja carnívoro, nós tentamos conscientizar sempre, mas convivemos todos de forma harmônica, porque o que vale é o que tem no coração e a intenção que move, né? Então, faço essas colocações e antes de qualquer preconceito, vá ao local e sinta a vibração. Sinta a ação espiritual que existe e se é eletiva a sua alma. Hoje, com o advento das redes sociais, a gente percebe que, por vezes, discussões estéreis, baseadas meramente no preconceito e na tentativa de desconstruir ao outro. Nada mais do que isso. Voltando ao nosso assunto dos cânticos devocionais na Umbanda, eles, no nosso modo de ver, são indispensáveis, não se faz uma Umbanda que não seja cantada, e para nós, embora não sejam indispensáveis, os elementos de percussão, quanto são os instrumentos de percussão, quanto são os atabaques e outros como
A gente pode usar o xiquerê, podemos usar o agogô em alguns casos, né, acompanhando a orquestra ritual, vamos dizer assim. Ela encanta, dinamiza, dá força, mas não é indispensável. Os cantos, sim. Tocamos uma gira só com canto, tranquilamente, né, sem os atabaques. Nós não sustentamos uma gira só com o atabaque, sem o canto, porque perderia o fundamento e a tradição da Umbanda. Espero ter contribuído com algumas reflexões. No meu modo de ver, já quem tem um tempo na Umbanda, desde 7 anos de idade, hoje estou com 56, penso que algumas tradições elas vão se enfraquecendo, se banalizando. Vejo hoje curimbas de Umbanda muito estridentes, em vez de ser pontos cantados, são pontos gritados, a batida do atabaque se sobressaindo sobre a voz do ogã, e você tem que aumentar a voz, tem que gritar para conseguir ser escutado. O excesso de atabaques, você sustenta uma gira com um atabaque. Se tiver 3, é o ideal, o ponto de equilíbrio. Rum, rum, pilê. Os 3, né? Grave, médio e agudo. Ponto. Mais do que isso, tem que ter muito manejo para não distorcer esse equilíbrio entre voz e instrumento de percussão. O que eu vejo hoje, às vezes, o pessoal coloca 9 atabaques numa gira, num festival. Gente, dói o ouvido. E eu não consigo sentir e perceber a vibração do orixá, a vibração da invocação que a cantiga fala naquele som que vem. Na minha sensibilidade, não sou dono da verdade, não quero desconstruir ninguém, mas precisamos repensar e rever tradições e manter dentro de um contexto sempre de atualidade, né? Aquilo que é dogma, aquilo que é tabu, temos que repensar, e dentro de um contexto de universalismo, mas algumas tradições, alguns fundamentos são pétreos. E as cantigas, no meu modo de ver, ela tem um núcleo central que é duro e é imexível, que mantém a tradição e dá força magística, dá sustentação vibratória e que permite a elevação individual e coletiva da consciência e do psiquismo, que aí abre um portal para a sintonia com o plano metafísico, com o plano espiritual. Eu sou Norberto Peixoto, falei do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Até a próxima oportunidade, meus irmãos.